Talvez os homens são mais complicados para ouvir, né? Então, quando eu me casei com a Adriana, eu percebi que ela gostava de falar, gente. Né? E eu percebi que eu não gostava de ouvir. Eu não sei se você, que é casado aqui, se identifica com essa situação. Mas aí, quando nós casamos, eu não conhecia o Senhor. Você levou minha Bíblia, né? Levou. Obrigado, querida. Então, aí eu descobri, quando eu conhecia Jesus, que eu precisava desenvolver, eu não sei se eu posso chamar de habilidade ou costume ou qualquer coisa, algo que eu não tinha. Eu precisava desenvolver a condição de ouvir a minha esposa. Eu precisava desenvolver isso, porque senão meu casamento não ia muito longe. Ela tinha necessidade de falar e eu precisava ouvi-la. E eu vou ser sincero para vocês, eu não gostava. Não é porque eu não gostava de ouvi-la, é porque eu não tinha muita paciência. Eu sou mais prático, assim, no dia a dia, com as coisas. E a Adriana é mais contemplativa. Então, acordava de manhã, um dia que a gente não ia trabalhar, a gente acordava de manhã e, de repente, ela começava a falar assim, sabe o que é? Eu falei, puxa, lá vem, né? Aí eu ficava ouvindo e ela ficava falando. Pensa numa mulher falando. Ela falava da vida, falava das suas angústias, falava das suas dúvidas, falava dos seus sonhos. E eu doido para levantar e tomar um café, irmãos. Mas eu entendi que isso era importante para ela. Aí eu comecei a orar, pedir para Deus me ajudar a ouvi-la com atenção e com alegria. Ela sabe disso, né? E aí tem dia que eu falo para ela assim, amor, vamos continuar conversando lá na mesa do café? E a gente vai para lá. Mas tem dia que eu percebo que ela quer falar, deixa ela falar, irmãos. Eu a ouço com alegria. Nem sempre foi assim. Então, Deus me permitiu desenvolver essa habilidade. Agora eu quero falar para vocês, eu orei por isso. Eu orei porque não é natural para mim, não é. Continua não sendo natural. A minha natureza é diferente, já vamos para cima, e vamos lavar a louça, e vamos fazer um café, e vamos fazer um ovo, vamos picar uma fruta, qualquer coisa, vamos resolver. Né? Então, a minha natureza é essa, mas eu paro, eu sento, eu escuto com alegria. Por quê? Porque Deus me deu essa capacidade. Não é natural, mas eu orei. E é sobre isso que eu quero ministrar nesse dia. Algo que Deus quer falar conosco. Uma habilidade que eu e você precisamos desenvolver. Algo que nós precisamos guardar no nosso coração. Algo que nós precisamos entender. O que Deus quer fazer. Irmãos, assim, eu estou maravilhado. Nós cantamos que maravilhado, extasiado eu fico ao ouvir o seu nome, né? Você não precisa levantar a mão. Mas eu sei, irmãos, que muitos de nós não ficamos maravilhados e extasiados ao ouvir o nome do Senhor. A gente cantou isso. Mas não é algo natural. Não é, irmãos. Isso é espiritual. Quando você está cheio do Espírito, e você então ouve uma canção de adoração, de louvor, você se maravilha. Aí sim você está maravilhado. Mas naturalmente falando, não. Nós cantamos, mas não é uma realidade natural, é uma realidade espiritual. Vamos orar nessa manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E o Senhor tem dado sinais daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu te louvo, porque esta manhã eu tenho certeza, neste dia, que o Senhor vai tocar muitas vidas e o Senhor vai fazer algo novo nos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Fale para o Senhor agora, com as suas próprias palavras. Antes de eu começar a ministrar, eu sinto que você deve orar, pedir para Deus falar com você, abre o teu coração, Senhor, fala comigo, fale agora com o Senhor. Né? Vou dar um tempinho para você orar, vou dar um tempinho para você colocar a sua situação. Você pode até falar, seja sincero, fala assim, Deus, eu queria estar dormindo, eu queria estar assistindo a corrida, eu queria estar fazendo qualquer coisa, menos estar aqui, mas já que eu estou aqui, fala comigo. Seja sincero. Deixe Deus ministrar ao teu coração nessa manhã. Glória a Deus. Amém? Vamos lá? Gálatas capítulo 5.
É pedir perdão que hoje eu não passei, né, os versículos previamente. Me perdoa, viu, irmãos, que estão aí na mídia. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu acho que vou dar um tempinho aqui para os irmãos poderem colocar, para a gente acompanhar aqui junto. Gálatas 5 na versão NVI, tá? Gálatas 5, 16. Ou não, né, irmãos? Vamos lá, então. Achou. Obrigado, Milena. É Milena que está lá? É bom estar de óculos, tá vendo? Gálatas 5,16. Na versão NVI. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, já falei um pouco sobre mim, Adriana, e eu quero falar algo que eu tenho meditado nisso já há um tempo. Eu tenho meditado, irmãos, e hoje eu quero agir como profeta para a igreja. Além de pastor, né, pastor, mas hoje eu sinto que Deus quer que eu tenha uma ação profética neste lugar. O profeta, ele tem uma ação de exortação. Então, hoje eu quero exortar você. E eu vi a pastora Adriana aqui, minha esposa, ela chegou aqui e deu uma palavra de exortação. Escuta, nós somos a igreja e estamos assentados com Cristo, acima de todo principado e toda potestade. Por que é que muitas vezes Satanás tem tido vitória sobre a igreja? Então, ela começou a ministrar sobre nós. Há alguma direção de Deus, algo profético. Irmãos, eu quero ser hoje profeta, por quê? Porque Deus tem me incomodado já há algumas semanas para viver aquilo que eu estou pregando nessa manhã, para voltar a viver aquilo que eu estou pregando nesta manhã. Então, eu comecei a tentar entender aonde foi que eu parei de viver o que eu vou dizer aqui. Aonde eu parei de viver esta realidade, quando foi, o que aconteceu. Então, Deus me deu alguns sinais. Então, eu estava já com a palavra preparada, pronto, e ontem, de manhã, eu comecei a pensar, né, na palavra que ia ministrar, meditando, e de repente eu senti uma tristeza, um abatimento, e eu achei que não era para ministrar essa palavra, eu achei que não era. E eu quero falar hoje sobre ser dirigido pelo Espírito, sobre viver no Espírito. Então eu falei assim, Deus, eu acho que não é o momento. Deus então me deu uma palavra, manda uma mensagem para tal pessoa que não mora na nossa cidade, não mora no nosso estado, uma pessoa que eu fui olhar no meu WhatsApp. A última conversa que eu tive com essa pessoa foi há mais de um ano talvez. Então Deus me mandou dar uma palavra para essa pessoa e dizer para ela algumas coisas muito específicas. Falei assim, olha, eu comecei assim com todo cuidado. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu senti no meu coração de te mandar uma mensagem. Então eu peguei meu celular e comecei a escrever uma mensagem no WhatsApp, comecei a dizer assim, olha, você tem orado sobre isso, sobre isso, sobre isso. Coloquei algumas coisas que essa pessoa estava orando. E eu coloquei também a resposta do Senhor, sinto que Deus tem para você esse tempo, é isso que está acontecendo, é aquilo que está acontecendo, e que Deus tem para você é tal coisa. Então, novamente, eu não sei se faz sentido, se não faz sentido, não tem problema, recebe meu abraço, estou com saudade, Deus te abençoe. Passou nem um minuto, irmãos, a resposta veio no meu WhatsApp. E a resposta foi a seguinte, faz todo sentido, eu orei isso hoje de manhã. Eu orei sobre isso hoje de manhã. E eu quero te agradecer por ser boca de Deus na minha vida. Então, irmãos, quando eu recebi a resposta dela, o Espírito Santo me encorajou e falou assim, vai, prega o que eu estou te falando para pregar. Aí eu fiquei encorajado, irmãos, quem não ficaria? Vamos falar a verdade? Né? Aí cheguei de manhã, fui conversar com o irmão falou assim, pastor, eu estava lembrando da palavra que o senhor deu domingo passado,
sobre algumas situações, e eu tenho um voto junto com a minha esposa de viver uma situação. Então eu estava ali e tal, e de repente eu entrei no meu carro e eu comecei a fazer algo, e o Espírito Santo me lembrou na hora, falou assim: por que é que você vai viver isso apenas na sua casa? Você não pode viver isso também no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja? Por que é que você não? O Espírito Santo falou comigo, pastor. Então, aí eu peguei e fiquei alegre, porque eu senti uma direção de Deus. Aí, enquanto eu estava voltando para o meu lugar, Deus começou a falar assim: está vendo? É para você ensinar isso para a minha igreja nessa manhã. Então, querido, vamos meditar juntos nessa verdade, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer algo tremendo hoje. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui na palavra, lá em Gálatas 5, vivam no Espírito. Outras traduções, a tradução Revista Atualizada diz: andai no Espírito. Anda no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Amados, então, quando nós olhamos esta direção de Deus para nós, e Paulo aqui escreveu para a igreja, e se você for ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai entender que esses irmãos estavam se aperfeiçoando na carne. Eles falam assim: vocês começaram no Espírito, o que foi que aconteceu que agora vocês estão se aperfeiçoando na carne? Quem é que faz milagre no meio de vós? Não é o Espírito, não é a pregação da fé que causa este mover do Espírito no meio de vós? Ou é a obediência à lei, apenas a letra? Então Paulo, ele começa a chamar a atenção daquela igreja no capítulo 5. Ele fala assim: então vivam pelo Espírito, ou andem no Espírito. Essa palavra, no grego, ela significa conduzir a vida. Por isso que é traduzida como andar e viver, porque o sentido aqui é um sentido metafórico. Irmãos, precisamos andar no Espírito, ou viver pelo Espírito. Em outras palavras, nós precisamos conduzir a nossa vida pelo caminho do Espírito. O que é isso? O que Paulo está dizendo? Irmãos, como é que eu, na prática, na minha vida, no meu dia a dia, como é que eu ando no Espírito? Quem sabe? Como é que eu ando no Espírito? O que é andar no Espírito? É virar um fantasma e andar no Espírito? É, sei lá, se desligar desse mundo e ficar doidão? O que é andar no Espírito? Irmãos, a prática dessas coisas são muito importantes para mim e para você. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus está nos exortando a viver. E entender, irmãos, que isso não é apenas para pessoas que têm um chamado, para pastores, para profetas, mas são para pessoas que estão hoje servindo a Cristo, inseridos no reino. Pessoas que têm um compromisso com Deus, que amam a Deus e que querem viver o melhor de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu dia a dia. Deus, então, Ele se revela ao homem, Deus fala conosco, e a palavra de Deus diz: viva no Espírito. Conduza a sua vida para o Espírito, pelo caminho do Espírito. O que quer dizer isso? Olhando para o versículo 17, diz assim: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Como assim vocês não fazem o que desejam? Quem deseja servir a Deus de todo o seu coração? Deixa eu ver. Quem deseja que a sua família seja abençoada? Quem deseja dar o melhor de si como pai, como mãe, como filho, como solteiro, como jovem? Quem deseja viver para Deus intensamente? Mas a Bíblia diz que nós não fazemos isso, nós não fazemos o que desejamos. Por quê? Porque não temos dado ouvido ao Espírito e temos dado vazão à nossa carne. A carne, ela é contrária ao Espírito. A nossa carne, os desejos da nossa carne, elas nos levam para fora daquilo que Deus quer fazer. Todos nós desejamos viver uma vida que agrada a Deus em santidade. Nós queremos acertar, mas a nossa carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então, muitas vezes, irmãos, nós damos vazão à nossa carne e aí nós começamos a achar que não temos condições de viver aquilo que Deus tem para nós. Se você for ler um pouco aí, capítulo 5, Paulo fala assim: olha, foi para a liberdade que vocês foram chamados. Até que na sexta-feira, aqui eu falei um pouco sobre isso. Foi para a liberdade que vocês foram chamados. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, né? Não submeta de novo a um jugo de escravidão. Não deixe a liberdade fazer com que você dê vazão aos desejos da carne.
Então, muita gente na igreja confunde liberdade com liberdade para você fazer o que você quiser. Infelizmente, há pastores pregando dessa forma. Na internet, você vai achar tudo na internet, irmãos. Você vai achar que você é livre, que a graça de Deus basta, então você é salvo pela graça e você pode fazer o que quiser, você pode ter a família que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser, porque a graça de Deus basta. Isso não é verdade. A libertação que nós temos é liberdade para não pecar, porque antes éramos escravos do pecado. E hoje você não é mais escravo do pecado. Romanos capítulo 6 diz que o pecado não terá domínio sobre vocês. Então a liberdade que temos não é para fazer o que quiser. A liberdade que recebemos do Espírito é liberdade para não pecar, liberdade para não se drogar, liberdade para não ficar viciado na pornografia, no álcool, na mentira, liberdade para não fazer negócios escusos, pensando que só aquilo vai te dar prosperidade, liberdade para não enganar o seu marido, a sua esposa, liberdade para não mentir para o seu pai, para enfrentar a verdade. Nós somos livres em Cristo Jesus para enfrentar qualquer coisa que venha contra nós, porque eu e você somos a igreja, estamos assentados com Cristo acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder. Nós somos livres para servir a Deus, para andar em santidade, para dizer não à nossa carne, para dizer não a Satanás, para andar como homens e mulheres de Deus que estão acima de todas as circunstâncias. Somos chamados para reinar em vida. Oh, glória a Deus! Reinar, irmãos, com Cristo. Mas para isso, nós precisamos andar no Espírito. Então parece que o desejo da nossa carne, irmãos, ele não deixa a gente fazer o que quer. Eu vou contar aqui 2 testemunhos que eu anotei aqui. Talvez você já tenha ouvido. Mas um deles é que um dia eu estava tão cheio de Espírito, eu lembro que eu tinha acordado cedo, já faz um tempo já. Eu estava cheio de Deus, estava alegre. E eu tinha um micro-ondas para levar para manutenção, para estar na garantia. Então, eu ia levar aquele micro-ondas. O micro-ondas é pesado, né, irmão? Um negócio chato. Você pega, tudo bem, mas depois que você anda um pouquinho com ele... Micro-ondas é leve, né, irmãos? Mais ou menos. Fica meia hora segurando ele. Aí esse pé está pesando 1 tonelada. E eu estava cheio fui para o carro, cantando, louvando, botei o micro-ondas no banco de trás, fui lá, liguei o som, fui para o lugar lá, tal, e peguei, era 8 horas da manhã, irmãos, abri na loja, eu já estava a 1000 por hora, tinha acordado cedo com aquele micro-ondas, peguei o micro-ondas e entrei na loja. A hora que eu entrei, tinha 2 mocinhas sentadas. Não tinha ninguém na loja, só eu e aquelas moças, que eram recepcionistas. Né? E eu com aquele micro-ondas. E o micro-ondas ali, eu cheguei e falei assim, bom dia, ninguém nem olhou na minha cara. Irmãos, eu estava cheio de Espírito. Ninguém olhou na minha cara. Eu falei, não é possível. Eu olhei para lá, não tinha ninguém, que só estou eu, que elas não vão me atender. E eu com aquele micro-ondas na mão, irmãos. Começando a pesar. E o Espírito Santo começou a vazar, não sei por onde, irmãos. Quem sabe do que eu estou falando? A carne começa a se levantar. Isso é um absurdo. Que falta de respeito. Eu sou o cliente, esse negócio está pesando. Será que elas não vão me atender? Ficam conversando, como se não tivesse ninguém aqui. Eu entrei aqui, falei um bom dia, nem me responderam, nem olharam na minha cara. Irmãos, eu só sei de uma coisa, a minha carne se levantou. De uma tal forma. Irmãos, eu ali com aquele micro-ondas, eu não sabia o que eu fazia. Minha vontade era de jogar na cabeça delas o micro-ondas. Mas aí Deus começou a falar comigo. Está vendo como é que funciona? É assim. Naquela época, a carne se levanta, o Espírito. Ou você é dirigido pelo Espírito, ou você é dirigido pela sua carne. Ou você é dirigido pelo Espírito, ou você é dirigido pela sua carne. Esse dia do micro-ondas eu errei, irmãos. Eu lembro que eu fui firme com as mocinhas lá, tadinha. Se você vai dizer assim, não, pastor, está certo, a mulher não te atendeu e tal, mas eu errei porque no meu coração eu matei aquelas 2. Estou exagerando, né? Mas no meu coração eu as fulminei de raiva. Tinha um sorriso nos lábios, mas aqui por dentro eu estava indignado. Eu errei, irmãos. Deixei a minha carne extravasar e tomar conta. Outro dia, fui com a Adriana, fui só buscar o meu sogro, minha sogra era viva ainda. Ou a Adriana ia pegar alguma coisa, não lembro, mas não, meu sogro e minha sogra vinham também.
Eu entrei na garagem do prédio do meu sogro e fiquei lá, irmão. Eu botei um CD na época, CD, fiquei ouvindo. E a Adriana subiu, eu só vou lá e já volto. Eu falei, tá bom. Irmãos, eu fiquei uns 50 minutos na garagem, dentro do carro, esperando ela voltar. Eu não sei o que aconteceu lá. Você lembra desse dia, né? Lembra? Foi traumático. Foi traumático, sabe por quê, irmãos? Porque eu sou chato, eu entendo, eu reconheço, eu sou chato. E a Adriana, às vezes, fica meio preocupada comigo. Nossa, estou demorando. O Marcelo deve estar irritado lá, o Marcelo deve estar preocupado. E eu ali no carro, e ela não sabia o que estava acontecendo, e eu ali no carro, irmãos. Eu lembro que eu botei um CD para ouvir, e eu comecei a orar. Irmãos, se eu estivesse naquela garagem até hoje, eu estaria lá, irmãos, na presença do Senhor, adorando a Deus. As lágrimas escorriam, irmãos. Eu cheio do Espírito, orando, Deus falando comigo, renovando a minha alegria, eu adorando aquela atmosfera. O carro era o céu, irmãos. Eu estava no céu. Deus me enchendo da sua graça, do seu amor. Então, quando a Adriana chegou, me viu chorando, eu falei assim, nossa, o negócio está feio mesmo. Aí eu falei, não, irmão, tudo bem. Tá. Ela percebeu que tinha alguma coisa diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo encheu o meu coração. Então, irmãos, parece que conduzir a minha vida pelo Espírito, veja bem que conduzir a minha vida, eu estou traduzindo aquela palavra vivam pelo Espírito, que no grego original significa isso, conduzir a sua vida por um caminho. Conduzir a minha vida pelo caminho do Espírito é não dar ocasião à minha carne, é colocar a carne no lugar dela, crucificada com Cristo Jesus. Colocar a carne ali. Então, irmãos, andar pelo Espírito também significa deixar que o Espírito dirija as nossas decisões e as nossas atitudes. Se você for um pouquinho para frente em Gálatas 5, você vai ver falar das obras da carne, as obras da carne, que são várias obras, e o fruto do Espírito, que é um fruto com vários gomos, né? Como se fosse uma mexerica. É um fruto com vários gomos, com várias características. Mas é um fruto só. Por quê? Porque ou você tem o fruto do Espírito, ou você está fazendo as obras da carne. É um ou outro. Quando nós estamos cheios do Espírito, irmão, nós então começamos a praticar o fruto do Espírito. Algum tempo da minha vida eu acreditava que isso é verdade, não é errado. Mas eu acreditava que com o tempo a minha maturidade cristã ia me ajudar a viver e a expressar o fruto do Espírito na minha vida. Então, estou conhecendo mais a palavra, eu estou caminhando com Deus, eu estou andando em comunhão com os irmãos, né? Eu estou caminhando aqui na igreja, com as pessoas, tudo certo. Então, eu achava que isso ia trazer para mim a expressão e manifestação do fruto do Espírito. Mas, na verdade, irmãos, tudo isso faz parte para que o Espírito Santo tome o controle da nossa vida. São atitudes que nós tomamos de nos encher do Espírito, estar orando, estudando a palavra. A maturidade em si não traz o fruto do Espírito. O que traz o fruto do Espírito é dependência de Deus. O que traz o fruto do Espírito na minha vida e na sua vida é dependermos do Senhor, é desejarmos ouvir a voz de Deus. Não é a maturidade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho mais de 30 anos de crente. E às vezes o fruto do Espírito passa longe de mim. Quem entende o que eu estou dizendo? Quantos anos você tem de crente? O fruto do Espírito passa longe da sua vida? Às vezes ou não? Passa, né, Félix? Por quê? Porque não estamos, naquele momento, permitindo que o Espírito Santo tome a dianteira, guie o nosso coração. Eu e você precisamos ter essa verdade muito firme e muito constante em nós. Precisamos ser dirigidos, viver no Espírito. Muito bem, como então fazer isso? Primeira coisa, o que é? Viver pelo Espírito, o que é? Viver pelo Espírito, então, é ter um caminho diferente, não dar ocasião à nossa carne. Beleza, como é que eu vou fazer isso então, pastor? Então, como? Nós precisamos ser sensíveis à direção do Espírito nas nossas vidas. Você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. Lá em João, capítulo 14, versículo 26, eu quero que você leia comigo, vou ler 2 textos. João 14, 26.
Já vou dar o spoiler lá para Milena, depois é 1 Coríntios capítulo 2, tá, Milena? Já anota aí. Então agora é João 14, 26. Diz assim, Jesus falando com os seus discípulos: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então Jesus disse e afirmou que o Espírito Santo estaria na igreja, em nós, e nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então o Espírito também nos lembra de tudo o que a palavra de Deus diz, de tudo que o Senhor diz. Então eu preciso entender isso, que é necessário que eu esteja sensível ao Espírito Santo, para que então ele possa me lembrar. A palavra que foi dada, ele vai lembrar vocês de tudo o que eu disse. Mas nós, irmãos, precisamos então estar sensíveis ao Espírito e começar a dar passos na direção daquilo que ele nos falou. Então esse irmão conversou comigo hoje, na entrada do culto. Deus falou com ele, falou assim: mas escuta, você não tem uma aliança de não ter uma atitude na sua casa, você pode ter no carro. Então na mesma hora ele mudou a atitude daquilo que ele estava fazendo e ele voltou para a direção do Espírito. Por quê? Porque se eu e você começamos a obedecer o Espírito, ele vai revelando coisas maiores e melhores. Mas se eu e você começamos a resistir o Espírito, por que é que ele vai revelar outras coisas para você? Então muitas pessoas falam assim: por que é que Deus não fala comigo? O que eu posso dizer para você é o seguinte: ele já falou lá atrás e você não obedeceu. Ele já te deu uma direção e ele não vai dar outra, enquanto nós não começamos a dar passos de dependência e de obediência. Mas por que Deus não fala comigo? Irmão, já falou. Falou através da sua palavra, falou no nosso coração, Deus já falou. Então comece a andar naquilo que Deus falou. Então eu estou dizendo para vocês que eu quero voltar a viver isso. E eu comecei a perguntar para Deus: Deus, onde foi que eu caí? Porque uma vez a minha esposa teve uma visão, ela já falou isso várias vezes, e sempre que eu estou com ela conversando com os irmãos, ela fala de novo. Ela falou que uma vez ela se viu, teve uma visão de uma encruzilhada, tipo um Y, com 2 caminhos a seguir, e Deus falou para ela assim: esse caminho daqui é o da religiosidade, e esse caminho aqui é o da espiritualidade, num Y. Se você for pela religiosidade, eles são muito parecidos, você vai andando pela religiosidade, quanto mais você anda na religiosidade, mais longe você fica da espiritualidade, e quando você perceber que você está longe, não tem como você pular daqui para cá. Não tem como você pular daqui para cá. Você tem que fazer o quê? Voltar. Tem que voltar. Para depois pegar o caminho certo. É isso que está em Apocalipse. Volta. Vê onde você perdeu o seu primeiro amor e volta. Volta à prática daquelas obras. Então, eu tenho perguntado para Deus, assim: Deus, aonde foi que eu perdi? Aí Deus começou então a ministrar ao meu coração, e eu comecei a entender que algumas vezes eu fiquei chateado com Deus. Irmãos, hoje aqui eu estou agindo como profeta, mas como pastor também eu vou abrir o meu coração diante da igreja. E de repente você pode se sensibilizar comigo, orar por mim, ter misericórdia da minha vida. E eu comecei a perguntar a Deus: onde foi que eu errei? E onde foi que eu caí? Então Deus começou a mostrar algumas coisas. Irmãos, a gente se familiariza. Palavra difícil. A gente começa a achar a vida comum, a vida cristã comum. E a gente então começa a tomar atitudes baseadas, irmãos, com temor de Deus, com amor a Deus, com preocupação em acertar na palavra, em tudo certo, mas comecei a tomar algumas decisões baseadas naquilo que eu sabia da Bíblia. Então, naturalmente, parece que a minha dependência do Espírito, ela foi um pouco abafada, porque você começa a tomar decisões, irmãos, e quando você é pastor, você precisa começar a tomar decisões, e às vezes tem que ser naquela hora. Quando você é pai, chega uma situação, e agora eu vou botar gasolina, eu vou comprar o gás. Você precisa tomar decisões, e às vezes a celeridade das coisas, a rapidez, a urgência das coisas, e você começa a tomar uma ou outra decisão, e você vai acertando aqui, vai errando ali, você vai caminhando. Quando você vê, irmão, você está andando com as suas próprias pernas, a dependência do Espírito ficou lá atrás. Você tem que voltar.
você tem que voltar e se humilhar, pedir perdão e falar assim: Deus, eu preciso ser dirigido pelo Teu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, segundo o Senhor Jesus disse, Ele estará em nós e Ele nos fará lembrar de tudo o que Ele disse. Ele vai nos ensinar e Ele vai nos fazer lembrar da palavra. Então a primeira coisa que acontece é que Ele trabalha em nós dessa forma. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, também temos aqui, irmãos, o estudo é muito grande, não vai dar tempo de falar tudo que a gente gostaria. Mas aqui fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito Santo revela o que Deus tem para nós em Cristo Jesus. O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Precisamos buscar esta sensibilidade ao Espírito. O Espírito conhece o que Deus pensa, o que o Pai pensa a respeito dessa ou daquela situação. O Espírito Santo sabe exatamente os pensamentos de Deus. Irmãos, e eu e você precisamos estar sensíveis para ouvir aquilo que Ele está dizendo em relação a essas coisas. Mas se nós damos ocasião à nossa carne, se somos dirigidos por vingança, por raiva, se somos dirigidos por domínio, por necessidade, eu mereço, eu acho, eu penso, por obstinação, como eu preguei aqui há um tempo atrás, se somos dirigidos por isso, irmãos, Deus não acha espaço para falar ao nosso coração. Deus desejou ter comunhão conosco. Deus deseja ter comunhão com o homem. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus ia lá para ter comunhão com Adão. Deus estava lá para ter comunhão com Adão. Quando se acabou essa comunhão, então por causa do pecado, Deus proveu um caminho. E aí então Deus, Ele levanta um povo, fala com Abraão, faz uma aliança com Abraão, e aquele povo vai e fica lá no deserto, escravo. Depois Deus manda Moisés, traz aquele povo, liberta aquele povo da escravidão, tudo isso apontando para Cristo, que nos tira da escravidão do pecado. Então o Senhor mostrando sempre que quer ter comunhão conosco, Ele fala para Moisés: Moisés, assim, eu não vou com vocês, eu não vou estar no seu meio porque vocês não querem a minha presença, então eu não vou, vocês vão entrar na terra, mas eu não vou com vocês. Moisés falou: Deus, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar, se a sua presença não vai comigo, não me faça sair daqui. Então Deus viu ali em Moisés o desejo de comunhão, o amor a Deus, o desejo de estar junto com Deus. Então, ali no tabernáculo, Deus falou assim: faz um tabernáculo, porque eu quero habitar entre vocês, eu quero andar com vocês. E o povo olhava e via a nuvem de glória de Deus, via o fogo, a coluna de fogo, e eles sabiam que Deus estava com eles, e eles se alegravam na presença do Senhor. Mas embora tudo isso estivesse acontecendo, do desejo de Deus de estar junto com o povo, de ter comunhão com o povo, aquele povo rejeitou a Deus, rejeitou ter comunhão com Deus. Aí Deus mesmo assim foi restaurando e foi ali caminhando com aquele povo, sinalizando que Ele estaria em nós. Quando Cristo veio, Jesus morreu pelos nossos pecados e disse: eu não deixarei vocês órfãos, mas o Espírito que o mundo não pode receber, Ele habitará em vós, estará em vós. E Ele vai lembrar vocês, ou seja, Deus mostrando todo o tempo que Ele deseja ter comunhão comigo, que Ele deseja ter comunhão com o homem que Ele criou. Deus restaurando a nossa comunhão com Ele, através do sacrifício do Seu Filho Jesus, nos libertando de todo pecado, lançando o sangue de Cristo sobre nós, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos provê um caminho para entrar na presença do Pai, para ter comunhão com Ele. E a Bíblia sempre nos chamando para orar. Olha, entra com confiança na presença de Deus. Entra com confiança.
A Bíblia sempre nos chamando, falando assim, olha, se você precisa de socorro, vai até o trono da graça, ali Deus vai dar socorro, vai dar graça para a ocasião oportuna, Deus sempre nos chamando. O apóstolo Paulo agora dizendo, vivam no Espírito, sempre nos chamando para a comunhão, sempre nos chamando, Deus sempre nos chamando, olha, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, Deus sempre chamando a mim, chamando a você para ter uma comunhão maravilhosa, uma comunhão onde nós somos totalmente revestidos pelo seu amor, pelo seu poder, somos perdoados, somos salvos, somos resgatados, onde Ele quer nos ensinar, onde Ele quer falar conosco, Deus sempre falando conosco. E nós, irmãos, muitas vezes virando as costas para Ele, dando vazão à nossa carne, somos chamados para viver no Espírito, para andar no Espírito, para desejá-lo. Amém? É ou não é, irmãos? É sim. Somos chamados para isso. Quais são as bênçãos de andar no Espírito? Irmãos, primeiro, bênção de andar no Espírito é ter revelação do que Deus nos deu em Cristo Jesus. Olha, o ouvido não ouviu, o olho não viu, nunca penetrou no coração do homem, o homem nunca imaginou na sua mente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revela, Deus nos revela estas coisas como, irmãos? Pelo Espírito. Então nós vamos ter revelação da palavra. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. Quem revela a Bíblia é o Espírito de Deus. Por mais que você leia, por mais que você estude, o diabo conhece isso aqui, irmãos, de capa a capa, melhor que nós. Mas se nós não temos o Espírito agindo em nós, não temos revelação daquilo que está escrito. É Ele quem nos revela. Amados, outra coisa, ser lembrados daquilo que Deus fala, da sua palavra em cada situação que vivemos. Como Jesus prometeu, olha, o Espírito estará em vocês. Ele vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Ele vos ensinará. Irmãos, hoje eu estou dizendo que eu e você somos chamados a buscar essa sensibilidade com o Espírito, estar sensíveis àquilo que Ele fala. Porque essas bênçãos vão nos acompanhar. Outra coisa, o Espírito conhece os pensamentos de Deus. Já pensou? Nós podemos ser guiados por Deus em cada situação. O Espírito conhece as coisas, irmãos. Através do Espírito também, olha aqui, ó, Pedro, lá em Atos 10, não precisa abrir Atos 10, 19, quando Atos capítulo 10 fala da história de Cornélio, que Pedro estava em Jope orando, e Cornélio estava orando, era um centurião romano, e ele teve uma visão de um anjo que mandou ele chamar Pedro. E aí Pedro foi orar lá em outra cidade longe, estava lá orando, e Deus então traz para ele um lençol com várias coisas, com animais, tudo aquilo que era proibido ao judeu comer, e Deus fala para ele, mata e come. E Pedro fica naquela situação, não, Senhor, de jeito nenhum. E aquela visão aconteceu 3 vezes, e de repente, então Pedro começa a tentar entender o que estava acontecendo. E Deus falava para ele assim, não considere impuro o que Deus purificou. Não considere essas coisas impuras. Deus está falando. Então o Espírito Santo trabalhando. De repente, o Espírito fala com ele lá em Atos. Olha, eu vou ler aqui Atos 10, 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O Espírito falou com ele, irmãos. Fui eu quem enviei esses homens, podem ir com ele. Por quê? Porque ele não iria. Naturalmente falando, eram gentios, não eram judeus. Um judeu nem se aproximava do gentio, era proibido para um judeu entrar na casa de alguém que não fosse judeu, sentar com eles, ter comunhão ou almoçar, comer, era proibido. Mas Deus falou com ele, olha, não considere comum que Deus purificou. E outra, tem aí umas pessoas te procurando, pode ir, fui eu que os enviei. Ou seja, Pedro não conhecia os pensamentos de Deus, mas ele estava sensível ao Espírito. E eu gosto de saber que Pedro estava orando. No momento que Deus falou com ele estava orando, ele estava em oração, ele estava adorando a Deus, e naquele momento Deus falou com ele. Através da sensibilidade ao Espírito, nós temos acesso às manifestações dos dons. Quando nós estamos, então, sensíveis ao Espírito,
Os dons começam a fluir na nossa vida. Lá em 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons do Espírito, no versículo 11 diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como quer. Quando nós estamos sensíveis, os dons começam a operar nas nossas vidas. E às vezes os dons, irmãos, vão abençoar outras pessoas, às vezes vão nos abençoar. Eu lembro de um cachorro nosso que foi roubado. Ele saiu na rua, alguém pegou e roubou. Já era o terceiro cachorro nosso que estava sendo roubado. O primeiro foi, tudo bem, o segundo também foi, mas no terceiro as minhas filhas eram pequenas, eu falei assim: Deus, a situação é ruim, porque as minhas filhas estão tristes, estão não sei o quê. Então Deus falou comigo: pega o carro, vai para tal bairro. Peguei o carro, fui para tal bairro. Aí vinha vindo os meninos, falei assim, tinha foto do cachorro. E eu falei assim: vocês viram esses cachorros aqui? Aí os meninos: não vimos. Eu falei: tá bom, obrigado. Aí eu pensei em voltar, o Espírito falou para mim: continua. Eu continuei, vira à esquerda, vira à direita, desce essa rua, para o carro. A hora que eu parei o carro, meu cachorro estava naquela casa. Pastor, é sempre que acontece isso? Não é sempre, irmãos. Não é sempre. Pastor, então eu tenho que ter esse tipo de situação. Irmãos, nós não somos místicos. Nós não somos guiados por essas coisas. Eu sou muito sério e muito cético em algumas situações. Não obedeço qualquer palavra. Então chega alguém para você: pastor Fabiano, eu sinto que você tem que vender tudo que você tem e ir para a China. Irmão, não entra nesse barco furado, não. Deus falou para você ir para a China? Não falou, então? Profecia não é Deus falando. Como assim, pastor? Profecia não é Deus falando, profecia é o homem falando. Porque a Bíblia manda a gente julgar a profecia. Nós não podemos julgar o que Deus fala. O que Deus fala, nós obedecemos. Mas quando alguém fala em nome de Deus, nós temos que julgar. Julgar de que forma? Pela palavra e pelo testemunho interior. Deus, às vezes, Ele fala ao nosso coração. E Ele confirma através de outros irmãos. Isso é benção. Agora, se começar a vir em direção que você nunca ouviu, nunca orou, nunca leu, guarda no seu coração. Guarda. Fica tranquilo, fica em paz. Nós somos uma igreja muito séria. Tem gente que acha que a nossa igreja é tradicional. Nós não somos tradicionais, não, nós somos pentecostais. Deixa eu ouvir um aleluia aí. Mas porque nós somos muito sérios, irmãos. Não, muito sério com algumas coisas, nós não vamos dar vazão à nossa carne, porque até mesmo, se você quiser, começa a dar vazão para a carne. Não, carne não. Nós vamos andar no Espírito. Vamos andar no Espírito. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é um cavalheiro, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele começa então a falar no nosso coração. Então, irmãos, essas bênçãos acompanham quando nós estamos sensíveis ao Espírito. Eu vou ler novamente. Temos revelação do que Deus nos deu em Cristo Jesus. Somos lembrados da palavra de Deus em cada situação. Podemos conhecer os pensamentos de Deus através do Espírito para aquela determinada situação, para aquele determinado momento. Não é? Nós temos então acesso às manifestações dos dons do Espírito nas nossas vidas. Agora, outra pergunta: como me tornar sensível ao Espírito? Nossa, já passei da hora aqui, irmãos. Vocês me dão mais 5 minutos? Amém? Então tá bom. Quando o pastor fala 5 minutos, já sabe, né? Como nós podemos nos tornar mais sensíveis, então, ao Espírito? Essa é uma grande pergunta. Tá bom, pastor, eu quero, mas como? Primeira coisa, deseje essa comunhão com Deus. Precisamos desejar, irmãos. A igreja não deseja o Espírito. Nossa, pastor, é verdade, irmãos. Porque as nossas atitudes mostram o que nós queremos. Se eu passo 3 horas por dia assistindo série, se eu passo 4, 5 horas por dia assistindo filme, se eu passo 2, 3 horas no meu final de semana assistindo jogo de futebol, corrida de Fórmula 1, se eu passo muito tempo com entretenimento e lazer, se eu passo 1 ou 2 horas por dia jogando no meu celular, se chega à meia-noite, eu entro na internet para jogar videogame em rede com outros amigos, e fico 1 ou 2 horas jogando na internet, jogando em casa, as minhas atitudes mostram que eu não
desejo ser dirigido pelo Espírito. Eu não estou falando só para você, estou falando para mim. Para nossa vergonha. Para nossa vergonha, irmãos. Se nós desejamos o Espírito, nós vamos então desejar ser sensíveis a Ele. E eu, como estou falando de mim, estou falando de mim hoje. Eu comecei a perguntar a Deus, por que é que eu não tenho ouvido mais o Senhor? E eu oro, irmãos. Deus, eu quero te ouvir, quero te ouvir. Eu fiquei, Deus, né, quero voltar a te ouvir do jeito que eu te ouvia antes. Comecei. Não é que eu não escuto Deus, eu escuto, irmãos. Mas eu queria ouvir mais. Quem quer ouvir mais a Deus aí? Nós queremos, irmão. E eu comecei, Deus, e aí Deus começou a ministrar no meu coração. Falei assim, então você vai fazer isso. Você vai acordar mais cedo. E eu comecei a acordar mais cedo, irmãos. É ruim. No friozinho e tal, é ruim. Eu comecei a acordar sem nenhuma necessidade, sem nenhum compromisso. Minha única necessidade era estar próximo do Senhor. Comecei a acordar mais cedo. E eu comecei então a buscar a Deus. E Deus começou a trabalhar no meu coração. Quando eu não queria pregar essa palavra, Deus me deu uma experiência ontem. Hoje, aqui antes de começar o culto, Deus então ministrando ao meu coração, dizendo, é isso que eu quero que a minha igreja viva. Deseje-nos. Agora, não podemos ser interesseiros. Não vamos querer ouvir a Deus só para levar vantagem. Eu quero ouvir a Deus para saber onde é que o meu cachorro foi roubado, onde é que ele está. Não, não é isso. Deus, ele vai dar o dom dele como ele quiser. Não é sempre que manifesta o dom na nossa vida. Deus vai dar na hora certa. Nós precisamos confiar no Senhor. Mas por que então que eu quero ouvir a Deus? Porque eu o amo. Eu o amo. Assim como eu amo a minha esposa. Eu casei com ela, eu a amo. E eu não queria perdê-la por nada nesse mundo. Não queria perdê-la. E eu percebi que a característica dela é falar. Então, fala que eu te escuto. É falar? Então tá bom. Então vamos falar, vamos conversar. Então eu comecei a clamar a Deus, Deus me dá essa habilidade de ouvi-la. Não tinha. Eu quero dizer para você que eu e você precisamos orar ao Senhor. Deus me dê a habilidade para ouvir o Senhor. E esse relacionamento ele pode e deve ser desenvolvido. Precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito. Amar a Deus é amar a sua palavra, amar aquilo que Ele ama. E não gostar daquilo que Ele não gosta. Tem coisa que Deus não gosta, irmãos. É o que a pastora Etel falou aqui durante o louvor. Deus já falou com algumas pessoas para abandonar algumas coisas. Os nossos pés estão sujos de impurezas. E Deus fala conosco. E a gente não abandona aquilo. Aí a gente fica querendo ouvir Deus lá para frente. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Assim, eu preciso dizer para você, Deus não vai falar coisas novas enquanto você não tirar aquilo que Ele já pediu para você tirar. A revelação de Deus é progressiva. Deus, Ele, né, a palavra diz, lá em Salmo, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Não é um farol, irmãos, aquele farol alto, quando você está dirigindo à noite, você dá um farol alto para você enxergar toda a estrada. Não, não é. Lâmpada para os meus pés, e a lâmpada naquela época era uma lamparina. Imagina um lampião na mão de alguém andando no escuro. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, ou seja, você ilumina o próximo passo. Você não vê o caminho todo, mas você ilumina o próximo passo. E aí você vai na dependência. Essa lâmpada tem que estar acesa. Essa lâmpada é o Espírito Santo falando aos nossos corações. Essa lâmpada é quando eu e você olhamos para Deus e clamamos, Senhor, fala comigo nessa situação. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. E então há uma promessa de Deus, quando você se desviar para a esquerda ou quando você se desviar para a direita, haverá uma voz atrás de você. Não vai por aí, volta. Esse não é o caminho. Então, irmãos, é lâmpada para os meus pés, e nós precisamos então dessa dependência. O que Deus tem trabalhado no meu coração é dependência. E não é independência, porque quando somos independentes de Deus, começamos a agir da maneira que achamos melhor. Começamos bem, irmão, nós vamos caminhando bem, mas de repente é um passo fora do caminho, você vai longe daquilo que Deus tinha. Quando vê, você está andando na carne, você está andando no egoísmo, você está andando na vingança, nós estamos andando na raiva, nós estamos olhando torto para o irmão, estamos olhando torto para a nossa família, é inimizade com um, inimizade com o outro, problema na família, problema no trabalho, problema financeiro, todo tipo de situação. Por quê? Porque começamos a andar independentes do Senhor.
Ah, mas quando Deus começa a falar, irmão, nós temos prazer na sua vontade. Nós temos prazer em oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós precisamos, então, primeira coisa, desejar. Segunda coisa, precisamos expressar esse desejo através da nossa oração, da nossa adoração, do nosso louvor, para desenvolver esse relacionamento. Nós precisamos buscar a Deus. Efésios 5,18, já estou terminando. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente se enche do Espírito? Louvando a Deus, entoando canções, salmodiando ao Senhor, canções espirituais, buscando a Deus, sendo grato, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Essas disciplinas de louvor, de adoração, de oração, essas disciplinas nos tornam sensíveis ao Espírito. Se não temos disciplina, não vamos ficar sensíveis. Não adianta, irmãos, é passar tempo com Deus. A minha intimidade a Adriana conhece. Existem coisas da minha vida que só ela sabe. Meus pais não sabem, nunca souberam, minhas filhas nunca souberam, mas ela sabe. Porque eu durmo com ela há 33 anos. Nós dormimos juntos há 33 anos. São coisas, é muito tempo, irmãos. Desenvolver sensibilidade ao Espírito leva tempo. Comece a desejar, expresse o seu desejo orando. E eu quero terminar falando o seguinte: orando em línguas, irmãos. Quando nós oramos em língua, nosso espírito ora de fato. A palavra de Deus diz que a gente é edificado. 1 Coríntios 14:4, quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Eu acho que eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque senão eu me empolgo quando começo a falar disso. E eu sei que já está um pouco na hora da gente ministrar nessa manhã. Talvez outro dia eu vou ministrar sobre esse assunto, especificamente sobre oração em línguas. Qual é o pensamento da teologia pentecostal? Por que é que eu acredito que todos que estão aqui podem falar em línguas? E nós vamos ler a palavra, vamos chegar a algumas conclusões aqui juntos. Então, se você já ora em línguas, se você quer ser sensível ao Espírito Santo, começa orando pelo menos meia hora por dia em línguas. Pastor, mas eu só falo 2 palavras, não tem problema, vai repetindo, você vai ver o seu vocabulário vai aumentando. Começa a orar, vai orando, põe no relógio, meia hora em línguas. Vai no seu trabalho, vai de carro, ou então na sua casa, vai lavando a louça, orando em línguas. Você vai ver. Né? Que benção. Outro dia, eu não sei se foi o Marcelo, ou eu lembro que uma das minhas filhas me ligaram, então o marido estava lavando louça, não sei se era o Marcelo que estava lavando louça ou se era o Adilson Júnior, e conversando com a minha filha, e eu ouvi um barulhinho lá, estava lavando louça, mas estava orando em línguas. Eu falei assim, glória a Deus, isso é dos meus. É benção, irmãos. Quantas mulheres querem que o seu marido ore em línguas enquanto lava a louça? Irmão, fica a dica, irmãos. Né? Para terminar, agora para terminar mesmo, Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Agora lá a primeira palavra que nós precisamos viver pelo Espírito é conduzir a nossa vida. Aqui novamente essas 2 palavras aparecem, viver e andar. São 2 palavras diferentes no grego. A primeira, viver, é zoe. É viver a vida que o Espírito dá. Se nós vivemos a vida que o Espírito dá, então nós precisamos andar no Espírito. Aqui é outra palavra, nesse andar, significa andar numa fila, andar segundo as regras, ou andar num compasso, tipo uma marcha, seguindo o tempo certo. Então, se eu vivo na vida que o Espírito me dá, se eu tenho a vida, então eu preciso andar nesta vida, eu preciso andar nas regras do Espírito, eu preciso andar naquilo que o Espírito propõe, no ritmo dele, na marcha, no ritmado, é um andar por um caminho. Então, se vivemos no Espírito, andemos pelo Espírito. Devemos seguir e andar pelas regras do Espírito.
Eu quero chamar você nessa manhã para nós orarmos juntos. Vem cá, pastor Fabiano, pastor Etel. E eu quero então, você entende que você precisa ser sensível ao Espírito? Mas a minha pergunta nessa manhã é, você deseja isso? O quanto você deseja isso? Deixa eu te falar algo que talvez seja até chato, mas eu sinto que eu preciso falar. Eu preciso falar. Se eu pudesse conviver com você na sua casa durante 3 dias, ao final dos 3 dias que eu estou convivendo com você, eu diria que você ama e deseja o Espírito, ou eu diria que você está vivendo independentemente do Espírito? Se eu pudesse estar com você durante 3 dias, a hora que você acorda, no seu horário do almoço, na sua leitura, a hora que você está lendo as coisas, o que você está lendo, no seu trabalho, as suas conversas, se eu pudesse te acompanhar durante 3 dias, eu diria, né, eu que sou homem, eu diria que você deseja o Espírito ou que você o ignora. Qual é a sua resposta? Você deseja ou você o ignora? Agora deixa eu te falar uma outra coisa, o Espírito Santo habita em nós. Ele não está conosco 3 dias, está conosco todo o tempo, toda a nossa vida. O que será que Ele está falando de mim agora, nesse momento? Se eu o desejo ou se eu o ignoro? É um chamado para arrependimento, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. E se nós queremos ser sensíveis ao Espírito, para viver, irmãos, a plenitude que Deus tem para nós. Não é viver uma vida cristã meia boca, é viver tudo que Deus tem para nós, a plenitude do que Deus tem para mim como pai, como pastor, como avô. Deus tem algo para mim, eu quero entender o que Deus tem para mim. Deus tem algo para você, você precisa entender o que Deus tem para você. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Esse é o momento para nós nos arrependermos, irmãos. Senhor, eu não tenho te desejado como o Senhor merece. Na sexta-feira, um jovem me procurou e perguntou para mim assim: pastor, eu li na Bíblia que nós devemos fazer as obras maiores do que Jesus fez. Por que não fazemos? Na verdade, ele perguntou isso para o irmão mandou ele perguntar para mim. Pergunta para o pastor. Por que nós não fazemos? A resposta é: porque não temos sido sensíveis ao Espírito do Senhor. Jesus, certo dia, falou o seguinte: eu faço as obras que eu vejo meu Pai fazer. Não foi isso que Jesus falou? Eu faço as obras que eu vejo o Pai fazer. Daí eu faço as obras que o Pai me enviou para fazer. E se nós não temos visto o Pai, não temos ouvido, que obra nós vamos fazer? Deus não vai exaltar homens, irmãos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai exaltar pessoas carnais. Deus não vai exaltar pessoas que buscam a sua própria glória. Deus não vai exaltar pessoas que querem curar, orar para que sejam curados, para que você receba o louvor. Nossa, o irmão orou com o outro lá e o outro foi curado. Não, que Deus não divide a sua glória. Ele é Deus. E quando Ele encontrar em nós um coração desejoso, Ele vai levantar os seus profetas, Ele vai levantar os seus evangelistas, Ele vai levantar a igreja. Deus vai levantar a igreja porque é desejo dEle. É desejo dEle usar a sua vida e a minha vida para a sua glória. Amém? Eu queria então que você nessa manhã, você deixasse o Espírito Santo falar ao seu coração. O que é que está errado?
Se você sentir, irmão, de vir aqui à frente e colocar a sua vida no altar, venha. Se você sentir de se ajoelhar, se ajoelhe. Se Deus te pedir para fazer algo, faça. Porque nós estamos aqui numa proposta de estar sensíveis ao Espírito, amém? Enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, nós vamos orar para que o Espírito Santo manifeste o seu desejo neste lugar. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito possa então estar convencendo pessoas sobre atitudes a serem tomadas. O seu Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, que o teu Espírito possa estar falando aos nossos corações, possa estar nos dirigindo nessa manhã. Deus, nós damos toda a vazão ao Senhor neste lugar, queremos ser dependentes de Ti, queremos pedir perdão como igreja por toda a independência. Deus, e oramos para que o Senhor manifeste o Teu querer em nós, em nossas vidas. Começa a lembrar aqui alguns, Deus, de palavras que o Senhor já disse. Começa a nos lembrar da palavra que o Senhor já disse. Começa, Deus, a trazer os Teus pensamentos para nós agora. O Espírito conhece os Teus pensamentos, então o Espírito Santo começa a trazer os pensamentos do Pai. Neste lugar nós clamamos e começa, Deus, a ministrar sobre vidas. Enquanto a equipe de louvor ministra aqui, irmãos, nós vamos deixar o Espírito Santo agir neste lugar, amém? Enche